Então, bem-vinda, Sandra. É um prazer ter-te aqui neste podcast do projeto Accessible Forest, em que vamos estar aqui a ter uma conversa um bocadinho sobre a tua experiência, não é? Nesta área de saúde mental e psiquiatria, como enfermeira que és, e também na tua experiência agora a trabalhar na saúde ocupacional. Deste um ótimo contributo ao projeto, fazendo a avaliação de alguns dos materiais didáticos. Este podcast vai servir exatamente para isso, para técnicos como tu e noutras especialidades possam serem guiados um bocadinho por esta nossa conversa, da importância e da relevância das práticas de estarmos na natureza para esta população de saúde mental e psiquiatria. E o que é que pensas deste projeto até agora, daquilo que tu tiveste conhecimento? Tá, olha, obrigada pelo convite. Quando me surgiu esta possibilidade através da Inês, eu fiquei logo super entusiasmada, porque de facto a terapia pela natureza é algo que eu própria já senti os benefícios, não é? E de facto, uma fase na minha vida em que me senti um pouco mais instável e senti quase como um chamamento para ir para a natureza. E foi esse contacto com a natureza, essa conexão, que eu acho que fui buscar muito equilíbrio nessa fase. Por isso, quando surgiu este projeto, e como eu digo às pessoas com quem fazem terapias comigo, eu não partilho nada com ninguém que não tenha experienciado primeiro. Eu tenho que sentir os benefícios. E, de facto, esta conexão com a natureza e os benefícios que ela traz em termos de saúde mental foram significativos. Daí que eu aceitei o convite sem questionar, sem qualquer tipo de dúvida. Pronto, de facto, falaste aí no meu percurso profissional, não é? Eu tenho mestrado e especialidade em saúde mental e psiquiatria. Trabalhei 25 anos com pessoas com desafios de saúde mental. Em várias valências no hospital, na ULS-LO, atualmente. E entretanto, durante a pandemia, comecei a desenvolver grupos com profissionais de saúde, devido às situações de ansiedade que eles estavam sujeitos, de stress, que foi uma fase de grande instabilidade para todos, e para os profissionais de saúde ainda foi mais significativo. E então achei que era importante mudar o foco aqui na minha carreira profissional, mudar o foco da área da doença e trazer um foco para a promoção da saúde e para o bem-estar. Aí comecei a achar que a minha passagem pela psiquiatria, se calhar estava naquela fase a terminar, não quer dizer que não volte, não é? Mas então integrei o Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho da ULS-LO. Estou há 3 anos a desenvolver projetos com eles, com os profissionais de saúde, na área do bem-estar, com sessões de yoga restaurativa, que é um tipo de yoga de relaxamento, não é? Que fiz a formação também, e práticas de mindfulness e etc. E tem sido muito interessante trabalhar estas áreas com os profissionais de saúde, não é? Trazer mais saúde a quem trata também da saúde dos outros, não é? Super importante, e há pouco estávamos a conversar sobre isso, antes de começarmos aqui esta gravação, que especialmente num contexto hospitalar, num contexto talvez até público, até no privado é importante os profissionais de saúde terem a experiência, como tu estavas a dizer, não é? Que não partilhas nada com ninguém sem teres tu a experiência. Sim. Terem a experiência e terem o seu valor, até para depois validarem este tipo de experiência para os seus doentes ou utentes. Ou seja, na tua experiência também como indivíduo, né, que recebe os benefícios da natureza, e já tendo trabalhado com esta população de saúde mental e de psiquiatria, onde é que tu sentes que existe as valências? E também já tiveste acesso aos materiais que nós estamos a trabalhar dentro deste projeto. O que é que tu sentes que é, no fundo, o que é que valorizas neste projeto? Eu acho que, acima de tudo, muitas vezes as pessoas com desafios de saúde mental, depende das patologias, mas acaba por haver às vezes algum déficit de iniciativa para determinadas práticas. E quando
há alguém que as possa motivar, possa incentivar, isso pode ser facilitador para elas descobrirem outras áreas da vida que podem ser muito interessantes. E este tipo de projeto, de ir para a natureza, há um aspecto que é extremamente importante, que é saem das paredes, não é? Vão para a rua, vão apanhar sol, vão fazer exercício. E isto são aspectos fundamentais para a nossa saúde mental, não é? O exercício e o sol. E depois esta conexão com a natureza, de facto, e pensando neste tipo de prática que é o teu projeto, não é? Que vai criar uma sintonia, um foco, uma atenção completamente diferente e um autoconhecimento completamente diferente. Por isso, eu acho que as pessoas com doença mental, muitas vezes, depende das patologias, até muitas vezes com sintomatologia mais negativa, mais depressiva, mais isolamento, terem este tipo de projeto que as estimulam, acho que pode ser um complemento para todo o seguimento que já podem fazer em termos de medicação, em termos de apoio psicológico, mas é um complemento vários estudos já provaram que práticas na natureza durante 4 vezes por semana com uma determinada duração, que em termos de sintomatologia depressiva tem de facto benefícios. E isso já foi comprovado cientificamente, não é? Por isso eu acho que é um projeto que está de parabéns e esta população pode beneficiar bastante com grupos organizados para os facilitar a chegar a este tipo de práticas. É interessante estar a falar desses estudos, porque neste meu percurso de ter aprendido a ser guia, um dos estudos que mais me marcou foi um estudo que a Universidade de Stanford fez, julgo que foi em 2015, 2016, em que 2 populações, ou a mesma população, 90 minutos a andar na cidade e depois fizeram uma ressonância magnética a ver a parte do córtex frontal, a parte do cérebro que está mais relacionada com os pensamentos ruminativos e depois, por consequência, a depressão e a ansiedade. E depois essa mesma população 90 minutos a andar na natureza e os resultados foram incríveis, porque realmente passar tempo na natureza atenua essa parte do cérebro que está ligada aos pensamentos ruminativos. Pensando um bocadinho nestas populações, o que é que tu recomendarias, por exemplo, ao nível da segurança física, da segurança emocional e da segurança psicológica destes pacientes, pensando nisso que tu estavas a dizer, não é? Tirá-los das paredes, levá-los para fora, o que é preciso nós termos em atenção, pensando que este podcast vai ser ouvido, talvez por pessoas que não tenham a mesma experiência que tu dentro desta área, o que é que tu recomendarias? Eu acho que quando vamos para a natureza é sempre um espaço que é menos controlável, digamos assim, não é? E daí que é importante transmitir, então se for de facto pessoas com desafios de saúde mental, é importante conseguirmos transmitir segurança, não é? Porque pode gerar aqui mais alguma ansiedade. Ir para um espaço que eu não conheço, não é? Ir para o desconhecido pode potenciar a ansiedade, então é muito importante que os facilitadores, estavas a falar, desculpa, em termos físicos, não é? Sim. Em termos físicos, facilitadores que conheçam bem o percurso, não é? Pronto, para também poder perceber que tipo de terrenos façam o planeamento, não é? Desde o terreno que vão percorrer, que possam ter também bem consciente a duração do percurso, a elevação, e de acordo com a população-alvo com quem vão desenvolver a atividade, e que possam passar também isso aos participantes, digamos assim. Porque se eles tiverem também mais informação, o que é que eu vou fazer e perceberem que está controlado, isto também lhes vai transmitir segurança. E isso é essencial, esta partilha, este planeamento dos facilitadores, mas depois também partilharem este planeamento com os utentes. Depois, em termos físicos também, em termos das condições climatéricas, também poderem sugerir aos utentes
como é que, em termos se é preciso levar gabardina ou se é preciso levar roupas mais frescas, mas protegidas, o protetor solar, a hidratação, são todos aspectos que também é importante relembrar, porque às vezes não nos lembramos de determinados pormenores. E os facilitadores aí também é importante que estejam atentos a estes aspectos para que depois possam reforçar junto da população esses itens a reter. Outros aspectos em termos físicos, também perceber, é muito importante este aspecto, que é estar consciente da individualidade de cada um e perceber o que é que cada um se calhar consegue em termos de ritmos, tentar perceber se há algum sítio, combinar com eles também algum sinal que possam partilhar caso se sintam mais cansados e que não se queiram, por exemplo, expor perante o resto do grupo, algum sinal que possam devolver ao facilitador ou precisem de ficar um momento mais recolhidos ali, porque pode surgir alguma questão que cria ali algum gatilho que traga maior instabilidade, então que possam também ter ali um espaço, se for necessário, que eles possam isolar ali mais um pouco até reequilibrar. Isso são aspectos que eu considero que de facto são importantes também. Em termos emocionais, que os facilitadores possam conhecer um pouquinho também da história de cada pessoa e perceber se há pessoas que têm ali determinados gatilhos e estarem preparados para, se surgir alguma situação, poderem atuar. Daí que eu acho que é relevante haver aqui alguma ideia sobre a questão da saúde mental, de estratégias de regulação emocional e numa situação de crise, o que é que podem fazer também, não é? Acho que são aspectos aqui importantes para estar atentos também. E é muito importante quando estamos em grupo, estar atento aos sinais das pessoas. Fazemos o que eu chamo as varridelas, não é? A varridela no grupo. E porque há pessoas que têm mais facilidade em expressar-se e outras não. E podem estar em ansiedade, em sofrimento, e somos nós muitas vezes temos que chegar ao pé delas para estimular também ali a verbalização e poder dar apoio, não é? Outro aspecto também que eu acho aqui importante é dizer às pessoas que podem sempre pedir ajuda, não é? E que estão disponíveis e que podem pedir ajuda sempre que sentirem necessidade. Estimular a conexão entre os pares, não é? Do grupo, mas também sem pressão, não é? Sem quase ser uma obrigação de agora têm que conviver uns com os outros. Mas estimular, porque é muito importante as redes que vamos criando, estas redes de suporte, e haver as relações são extremamente importantes. E às vezes pode ser uma caminhada na natureza que se crie amigos e que se crie outro tipo de relações. Por isso eu acho que este incentivar também, conhecer um bocadinho mais do outro, pode ser importante neste tipo de atividades. Uma das coisas que eu experienciei, tendo levado alguns grupos, não é, desta população, foi exatamente duas coisas que tu mencionaste. Uma que depende da patologia, não é? E havia alguns utentes com bipolaridade, por exemplo, medicados, portanto, mais ou menos estáveis, já numa fase de hospital-dia, ou seja, já depois de uma fase de internamento. Os esquizofrenias, por exemplo, têm outro tipo de medicação, ou seja, e talvez precisassem de mais estímulo, portanto essa palavra que tu usaste, precisassem de mais estímulo, e uma das coisas que nós fizemos naturalmente e também por instrução da Inês foi não estarmos muito tempo, ou seja, porque a capacidade de foco, uma experiência de terapia da floresta pura e dura pode demorar até 3 horas e nós encurtámos sempre a experiência. E depois é interessante teres falado de estimular a ligação entre os pares, porque fizemos muitas atividades em pares e muitos círculos de partilha também para estimular. E naturalmente eu sou uma pessoa bastante de contacto, tinha tendência de gravitar em relação às pessoas que eu sentia que eu precisava de chamar um bocadinho mais de contacto. Mas nem sempre o contacto é algo que é bem recebido. Queres falar um bocadinho sobre isso neste tipo de população e os cuidados a ter? Sim, e é interessante estar a dizer isso, porque em pessoas com desafios de saúde mental mais graves,
e que temos, muitas vezes a questão do toque mesmo pode ser algo muito difícil para eles. E às vezes temos tendência nestas práticas, porque nos sentimos bem, de como facilitadores chegar e abraçar ou chegar e tocar. E temos de ter aqui algum cuidado com este tipo de população, porque para eles pode ser algo muito invasivo e algo muito desconfortável. E por isso, antes de tocar também, se sentirmos necessidade de tocar, se calhar perguntar, posso-lhe tocar? Pronto, isto é o respeitar um bocadinho o outro na sua individualidade e de acordo também com a patologia que possam ter, porque há umas patologias, de facto, é muito difícil. E em questão desta interação mais verbal, até das partilhas, não é? Muitas vezes, estou a pensar, se fizermos partilhas em roda, tentamos também dizer à pessoa, ao grupo, não é? Que era importante que partilhassem, mas se sentirem necessidade também de ficar em silêncio, também está tudo certo, não é? Como eu costumo dizer, porque isso para algumas pessoas pode ser extremamente sofrido, não é? Então é importante elas irem sentindo este acolhimento e esta compreensão do facilitador para que possam desfrutar dos benefícios da natureza, porque se elas não sentirem esta empatia e este acolhimento, se calhar vão fazer o passeio pela natureza, vão estar nesta experiência pela natureza e preocupados, focados nos receios e nos medos e não a desfrutar do que estão a viver naquele momento. Isso há que estar muito atento e daí ser muito importante conhecer a população que levamos para este tipo de experiência e perceber que de facto há pessoas que não têm dificuldade em ser tocadas, que há pessoas que têm dificuldade em expressar aquilo que estão a sentir e que temos de estar sempre muito atentos. A tentar respeitar a individualidade também de cada um. E se a pessoa não quer falar, tudo bem, está tudo certo, não é? Exato, uma das premissas desta prática é que tudo aquilo que o facilitador oferece é um convite, não é? Tudo é um convite. E nós tentamos, ou seja, isso é uma parte importante da facilitação, que nós estejamos mesmo alinhados com isso, não é? E não é dizer, tudo é um convite, mas depois ficar a olhar para a pessoa, não é? Como partilhaste. Sim. E nas partilhas também damos a possibilidade de partilharem da forma que for melhor ou se sentirem mais confortáveis. Pode ser com palavras, pode ser com silêncio, pode ser um gesto, pode ser uma música, um poema. Às vezes há assim há pessoas que adoram declamar poemas e uns gostam de falar e temas. Uma das coisas que eu observei muito foi o relembrar do tempo da natureza e o relembrar, e esta prática nós trabalhamos muito com os sentidos, não é? O tato, os cheiros, e um relembrar de, se calhar, alturas da vida destas pessoas em que esse desafio de saúde mental ainda não estava presente, e eu senti que isso foi muito sanador. Foi uma coisa que eu observei, não sei se observas isso também com os teus, agora na parte da saúde ocupacional. Sabes que eu na parte da saúde ocupacional não tenho levado, tem sido entre muros, digamos, no próprio hospital, não temos ido para a natureza. Mas quando estava no Hospital de Psiquiatria, nós habitualmente, uma vez por semana, íamos até ali junto ao rio, em Belém, íamos junto ao rio. Havia algumas resistências, porque a atividade física às vezes nem sempre é bem recebida e muitas vezes tem a ver com a medicação que as pessoas também estão a fazer e criam mais alguma lentificação e por isso é necessário irmos estimulando e depois para eles sentirem, não é? Mas inicialmente a maioria havia sempre alguma resistência, mas depois era muito interessante porque iam para a natureza, fazíamos a caminhada, estávamos um bocadinho no jardim, às vezes até fazia sessões de relaxamento ali na relva, junto ao rio, e de facto eles entravam na atividade com fáceis e saíam da atividade com outro fáceis. Por isso eu recomendo e acho que é de tentarmos incentivar e por mais resistências que possam fazer, tentarmos ver como é que devagarinho podemos incentivar os grupos, se calhar às vezes com atividades mais curtas e irmos tentando prolongar, porque eu acho que de facto é mesmo importante para estas pessoas irem buscar outras coisas para a vida delas para terem mais equilíbrio e mais saúde mental.
Eu senti exatamente o mesmo isso que estás a falar, não é? De ver a diferença. Senti exatamente o mesmo, isso que estás a falar, de ver a diferença quando as pessoas chegavam ao passeio, às vezes um bocadinho mais fechadas nelas próprias, talvez com alguma, às vezes um pouco de desconfiança, expostos também, não é? Porque chegar a uma floresta é bastante imponente, não é? Há muitos espaços, as árvores são grandes, isso às vezes também pode ser bastante... ameaçador é uma palavra um bocadinho forte, mas é desafiante, não é? Pode ser desafiante. E sentir, é assim quase um derreter que ia acontecendo durante o caminho, é se chegar a um sítio de mais conforto interno, mais de confiança, e realmente diferente, e mesmo a relação entre eles, não é? Que no fundo, neste caso específico, utentes do Hospital Dia, portanto estavam todos os dias juntos, falavam que eram almoços juntos, almoçavam juntos, faziam atividades juntos, de estarem juntos num ambiente natural, fora das paredes, e ver o impacto positivo que isso teve. E aqui, deixa-me dizer que eu acho que aqui o papel do facilitador é extremamente importante, pode fazer muita diferença da experiência que estas pessoas podem ter, não é? E o facilitador poder estar atento às dificuldades, como eu já disse anteriormente, às dificuldades e às facilidades de cada um, e poder ele também transmitir confiança, transmitir empatia e transmitir acolhimento, pode fazer muito a diferença nesta experiência que a pessoa com um desafio de saúde mental pode ter neste tipo de prática. Por isso, o facilitador estar bem preparado, acho que é uma caminho andar para o sucesso desta experiência para estas pessoas. E sobretudo, eu como guia e como formadora de guias, aquilo que eu observo é que a própria ligação à natureza do facilitador é muito importante para ajudar a assegurar esta experiência. Porque, no fundo, nós como facilitadores o que fazemos é ancorar um espaço de presença, e tu sabes isso, não é? Como trabalhando com mindfulness, que é mais do que aquilo que nós dizemos ou fazemos, é a forma como nós estamos naquele momento, e isso é que realmente segura um espaço. Então, eu diria que isso é uma componente muito importante, ou seja, cultivar essa relação com a natureza, nós, enquanto facilitadores. Sim. Porque a forma como tu estás no grupo e a forma como te estás a relacionar com a atividade, quer queiras, quer não, vai ter ressonância nos outros, não é? E as pessoas vão sentir-se, de facto, tu estás a vivenciar aquela atividade com conexão também, ou não. Exato. E isso, de facto, faz a diferença, o que estás a dizer. Exato. Concordo plenamente contigo. Obrigada, Sandra, por estares aqui connosco e dar a tua experiência, e que se veja algumas vezes na floresta. Obrigada. Olha, muito obrigada eu, e acho que... como te digo, fiquei super feliz com este convite e estou ansiosa de ir avançar convosco nesta experiência. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada.